professora Julie de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 42. Hoje nós vamos iniciar a estudar um pouquinho sobre soma e produto. Isso está ainda relacionado com equações do segundo grau. Nós vamos ver então, o nosso objetivo para hoje vai ser reconhecer a relação existente entre os valores dos coeficientes e as raízes de uma equação do segundo grau e encontrar a equação do segundo grau tendo apenas as suas raízes. Os materiais para a aula de hoje vão ser caderno, caneta, lápis e borracha, caderno e a caneta para vocês fazerem as anotações e o lápis e borracha para vocês responderem os exercícios depois da aula, certo? Então vamos iniciar falando sobre soma e produto. Considere a equação ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero e x' e x2' as raízes reais dessa equação. Nós podemos também trabalhar como x1 e x2, tanto faz, não importa, tá? As duas nomenclaturas estão corretas. Então, entre as raízes x1 e x2, ou x' e x2', os coeficientes a, b e c da equação, existem duas relações importantes, as quais a gente vai ver a seguir. Mas observe aqui na imagem, a gente já tem aqui as duas relações, olha só. x1 mais x2, ou seja, a soma dessas duas raízes, resultam em menos b sobre a. Menos b sobre a nada mais é do que os coeficientes da equação, certo? E o produto também, a gente tem ali x1 vezes x2 igual a c sobre a. E a gente percebe então que a soma dessas raízes e a multiplicação delas, ou seja, o produto, estão relacionadas sim com os coeficientes dessa equação. O resultado dessa multiplicação e dessa soma vai ter relação com os valores dos coeficientes. Lembre-se de uma coisa importante, gente, produto é a operação de multiplicação, tá? Então, quando eu falo produto das raízes, nada mais é do que uma raiz vezes a outra, ok? Então, vamos iniciar pela primeira relação. A primeira relação é a relação de soma das raízes. Então, sendo x' e x2' as raízes reais da equação, a gente tem a seguinte informação aqui. x' vai ser menos b mais delta sobre 2a, e x2' vai ser menos b menos raiz de delta, sobre 2a. Da onde que a gente tirou isso? A gente tirou isso lá da equação de Bhaskara, lá da fórmula de Bhaskara, né? Lembra que na fórmula de Bhaskara a gente resolve e aí no final a gente tem que dividir em dois sinais, um positivo e um negativo, e a gente tem que fazer as continhas? A ideia é essa, aqueles dois sinais representam as duas raízes. Eu posso sim escrevê-las separado, tá? A gente faz junto, por quê? Para economizar cálculo. A gente faz todos os cálculos de uma vez só e só no final a gente divide em duas partes. Mas eu poderia muito bem fazer primeiro essa parte aqui e depois aquela parte lá. Mas como é o mesmo cálculo, eu posso fazer eles todos juntos. Por isso que a gente faz dessa maneira na fórmula de Bhaskara. Mas quando eu quero delimitar, escrever cada uma das raízes, eu utilizo esse método aqui. Então, eu tenho aqui a minha primeira raiz utilizando o sinal de mais e a minha segunda raiz utilizando o sinal de menos, certo? Então, para encontrar a primeira relação é a soma das raízes. Para isso, eu preciso somar as duas raízes. Então, eu vou adicionar membro a membro essas duas igualdades, né? E vou obter a seguinte relação aqui. Olha só. Se eu somar as duas raízes, eu vou ter essa soma de duas frações. Vamos lembrar, quando eu tenho soma de frações com denominadores iguais, o que eu vou fazer? Vou somar os termos de cima, né, os termos do numerador, e vou repetir o meu denominador. E foi isso que eu fiz aqui. O meu denominador está aqui, 2a, certo? Então, agora eu vou somar os dois termos de cima. Menos b mais raiz de delta e menos b menos raiz de delta. Isso vai me resultar nisso aqui. Menos b mais raiz de delta, menos b menos raiz de delta. Então, de termo semelhante, eu tenho menos b e um menos b. E eu tenho raiz de delta positivo com raiz de delta negativo. Se eu tenho dois termos que são iguais, né? Mas com sinais opostos, eu sei que a soma dos dois vai dar zero. Ou seja, eu posso simplificar esse mais raiz de delta com um menos raiz de delta. O que vai me resultar somente, então, na soma desses dois b's, porque eu tenho sinais iguais. Então, eu vou ficar com menos 2b sobre 2a. E aí eu posso simplificar também o 2, o que vai me resultar em menos b sobre a. Então, a gente acabou de encontrar a nossa primeira relação, a nossa relação de soma. O prof vai escrever aqui, que a gente vai utilizar nessa aula. Então, relação de soma, ou seja, a soma das minhas duas raízes, me resulta em menos b sobre a, onde menos b e a são, onde b e a, no caso, né,
são os nossos coeficientes da nossa equação, certo? Então, em toda a equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, em que x' e x² são raízes reais, a gente tem que x' mais x² é igual a menos b sobre a. A nossa relação de soma das raízes estabelece, então, que a soma das duas raízes de uma equação do segundo grau vai ser igual a menos b sobre a, onde b e a são os coeficientes dessa equação, certo? Se vocês, por acaso, têm alguma dúvida, não lembram desses termos que a prof está utilizando, raízes, coeficientes, equação, termo reduzido, vocês precisam, gente, assistir às aulas anteriores, tá? As aulas ali, antes de resolver a equação do segundo grau, vocês têm, acredito, 2, 3 aulinhas, que é só falando sobre isso, só sobre esses termos de equação do segundo grau, o que eles são, para que serve, como é o nome deles direitinho, né? A gente vai utilizar eles em todo esse conteúdo de equações do segundo grau, e vocês precisam saber o que são. Por exemplo, os coeficientes são muito importantes aqui na resolução, né? Tanto na aula que a gente aprendeu a resolver uma equação do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara, quanto para agora, para utilizar as relações de soma e produto, certo? Então, vocês precisam saber esses termos matemáticos. Eu sei que às vezes parece confuso, mas é o nome dessas coisinhas que a gente está aprendendo. Então, vocês precisam saber, tá? É muito importante. A nomenclatura matemática, ela faz parte de dentro da aula, por isso que durante as aulas agora, a prof já está utilizando como se vocês soubessem, porque, né, vocês já sabem, vocês já viram esse conteúdo antes, a gente já viu nas aulas anteriores, já deu para ter uma noção do que é. Então, cuidado, né, tenham sempre em mente esses nomezinhos matemáticos, eu sei que às vezes é um pouquinho confuso, mas é muito importante na hora de resolver e na hora de vocês aprenderem ali durante a aula, tá certo? Não esqueçam também que para eu poder retirar os coeficientes da minha equação, eu preciso sempre ter ela na sua forma reduzida, tá certo? Então vamos lá. Segunda relação que nós temos é a relação de produto, né, entre as duas raízes. Então, sendo x' e x² as raízes reais da equação, a gente vai ter de novo cada uma das suas raízes, né? Menos b mais raiz de delta sobre 2a e menos b menos raiz de delta sobre 2a. Como essa relação é de produto entre as raízes, eu preciso multiplicar essas duas raízes. Então, eu vou fazer a multiplicação membro a membro das duas igualdades para a gente obter essa segunda relação. Então, aqui nessa multiplicação, eu vou ter uma multiplicação de duas frações. O que acontece quando eu tenho multiplicação de frações? Vou multiplicar o termo de cima pelo termo de cima e o de baixo pelo de baixo, ou seja, numerador por numerador e denominador por denominador. Vou fazer essa multiplicação aqui de baixo, que é mais simples. Primeiro, 2 vezes 2, 4. A vezes a ao quadrado. Por isso que o denominador aqui já é 4a ao quadrado. Agora, os dois termos de cima, reparem que a prof escreveu aqui utilizando parênteses para ficar um pouco mais claro e mais visível a relação que está implícita ali. Então, olha só, eu tenho dois termos que são extremamente parecidos. Na verdade, eles são iguaizinhos, mas eles têm uma única diferença. Um é positivo e o outro é negativo, certo? Tem um que tem um sinal de mais aqui e o outro que tem um sinal negativo ali. Essa relação a gente já estudou sobre isso. A gente estudou lá nos produtos notáveis, eu não sei se vocês lembram, mas a gente estudou sobre o produto da soma pela diferença, ou seja, a multiplicação de um termo somado por esse mesmo termo subtraído. O que essa relação nos dava? Ela me dizia que a resposta para essa multiplicação aqui seria bem simples. Seria o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Poderia fazer o chuveirinho com tudo aqui? Poderia, a gente daria um pouquinho mais de trabalho, mas chegaríamos no mesmo resultado. Como eu tenho esse produto notável que é o mais simples, né? Vamos utilizar o método mais simples. Então, eu tenho menos b ao quadrado menos raiz de delta ao quadrado. Isso tudo sobre 4a ao quadrado. Então, menos b ao quadrado, a gente sabe que qualquer termo negativo elevado ao expoente par vai resultar num termo positivo, então vai me sobrar b ao quadrado somente. E raiz de delta ao quadrado, a raiz vai simplificar com o termo ao quadrado, então vai me sobrar só delta. E o menos aqui continua ali, certo? Então, a minha resposta aqui, nós chegamos em b quadrado menos delta sobre 4a quadrado. Só que o delta, ele pode ser escrito de uma outra maneira, né? Utilizando somente os coeficientes da equação.
Então, é isso que a gente vai fazer. Vou substituir o delta. O delta, ele pode ser escrito como b² menos 4ac. Então, no lugar do delta, é isso que eu vou colocar. Então, continuando aqui, eu tinha b² menos delta. Aqui, o delta eu substituí pelo que ele significa. b² menos 4ac sobre 4a². Importante lembrar que esse menos fora do parênteses faz com que tudo que está dentro do parênteses troque de sinal. Então, eu vou ter b², esse b aqui positivo vai ficar negativo, vai ficar menos b², e esse menos 4ac vai ficar mais 4ac, certo? Agora eu tenho b² menos b², a gente sabe que isso resulta em zero, então eu posso simplificar, e aí eu vou ficar com 4ac sobre 4a². Eu posso escrever esse 4a² como 4a vezes a, só para ficar mais fácil para eu simplificar. E aí eu vou poder simplificar o 4a com o 4a, me sobrando apenas c sobre a. Então, a gente acabou de encontrar a segunda relação. A segunda relação entre as raízes de uma equação é a relação de produto, e essa relação me estabelece x' vezes x²', ou seja, a multiplicação dessas duas raízes vai me resultar em c sobre a, certo? Encontramos, então, as nossas duas relações. Então, em toda a equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, em que x' e x² são raízes reais, a gente tem que x' vezes x² é igual a c sobre a, ou seja, a multiplicação dessas duas raízes, né, o seu produto, é igual a c sobre a, onde c e a são os coeficientes da nossa equação do segundo grau, tá certo? Para aplicar um pouquinho melhor essas relações, vamos ver um exemplo. Olha aqui. Número 1. A equação 3x² menos 8x menos 3 igual a zero apresenta duas raízes reais e diferentes. Sem resolver a equação, determine a soma e o produto dessas duas raízes. Ou seja, eu vou encontrar a soma e o produto das raízes sem resolver a equação. Que essa é a ideia dessa relação aqui que a gente encontrou. Se não, era só eu resolver a equação inteira e no final multiplicar as duas raízes ou somar. Não, mas a ideia é eu não precisar resolver a equação. Eu quero só descobrir qual é o produto delas ou qual é a soma. Então, a gente vai fazer isso. Observem aqui. Primeiro, a gente viu que essas relações elas são baseadas nos coeficientes. Então, a gente tem que tirar os coeficientes dessa equação. Quem é o coeficiente A dessa equação? O coeficiente A é aquele que sempre acompanha o termo ao quadrado. Então, aqui, o nosso coeficiente A é 3. Agora, o nosso coeficiente B é aquele que acompanha o x. Nesse caso aqui, menos 8. Nunca esqueçam de levar o sinal sempre junto, tá, gente? É muito importante. Letra C é sempre o nosso termo independente da nossa equação do segundo grau, ou seja, sempre o número que está ali sozinho, menos 3. Não esqueçam que, para que seja possível eu encontrar os coeficientes da equação, eu preciso que ela esteja escrita na sua forma reduzida, tá certo? Então, eu tenho aqui os 3 coeficientes. Vou fazer o quê? Vou encontrar a soma e o produto deles utilizando somente os coeficientes, olha só. Então, aqui, x' mais x²', ou seja, a relação de soma, vai ser igual a menos b sobre a. Como o meu b é 8 negativo e eu já tenho um negativo ali, eu vou utilizar os parênteses para representar esse menos 8. Então, vai ficar menos 8 sobre 3, porque 3 é o valor do nosso a, ok? Então, esse menos vezes esse menos vai me dar mais 8 terços, ok? Então, essa é a resposta. A soma dessas duas raízes é 8 terços. O produto vai ser estabelecido por c sobre a. O c é menos 3, então eu vou colocar menos 3 sobre 3. Menos 3 sobre 3 eu consigo dividir, né? Isso vai me resultar em menos 1. Então, nós encontramos as duas relações que eles queriam. Soma e produto dessa equação. Das raízes dessa equação, perdão. Então, a soma das raízes é 8 terços e o produto delas é menos 1, ok? Então, bem simples aqui de encontrar, bem fácil de resolver, tá certo? Agora, uma aplicação, né, da relação de soma e produto é que eu posso escrever uma equação do segundo grau conhecendo apenas as raízes dessa equação. Então, a gente pode aplicar
essa relação entre as raízes e os coeficientes da equação do segundo grau para escrever a equação na forma ax² mais bx mais c igual a zero, quando são dados dois números reais, x' e x2' como raízes dessa equação. Olha só, a gente vai encontrar essa relação aqui. Então, vamos considerar essa equação aqui, ax² mais bx mais c igual a zero. Como a é diferente de zero, a gente pode dividir todos os termos dessa nossa equação por a. Porque eu só não poderia dividir se a fosse zero, mas como a gente é garantia pra gente que o a não é zero, então eu posso dividir. Simplificando esse a com esse a, o meu resultado fica x², o prof vai até escrever aqui para vocês terem essa equação aqui mais fácil, x² mais b sobre a x mais c sobre a igual a zero, certo? Essa é a nossa equação de número 1, ok? Então, a primeira equação que a gente encontrou aqui, esse 1 aqui está muito feio. A primeira equação que a gente encontrou é essa. Agora, eu sei que x' e x2' têm algumas relações, olha só. A primeira delas que a gente sabe é que x' mais x2' é igual a menos b sobre a. Eu posso inverter, posso dizer que menos b sobre a é igual a x' mais x2', certo? Se eu quiser trocar o sinal de tudo, eu posso, digamos que eu multiplico tudo por menos 1. Eu vou ficar com b sobre a igual a menos x' mais x2'. Essa é a nossa segunda equação. O prof vai escrever aqui também. B sobre a é igual a menos x' mais x2', certo? Equação número 2. Agora, a nossa segunda relação é que x' vezes x2' é igual a c sobre a, certo? Eu posso dizer o contrário também. Posso dizer que c sobre a é igual a x' vezes x2', certo? Essa é a nossa equação número 3. Agora, eu quero que vocês observem aqui no quadro. A gente vai substituir as equações 2 e 3 dentro da 1. Como que a gente vai fazer isso? Olha só. B sobre A não é exatamente o que a gente tem aqui? É, né? Igualzinho a mesma coisa. E C sobre A não é exatamente o que a gente tem aqui? Então, é isso que eu vou fazer. No lugar desse B sobre A aqui, eu vou escrever menos x' mais x2'. E no lugar desse C sobre A, eu vou escrever x' vezes x2'. Ó, exatamente como está aqui. Como aqui eu tinha esse BA vezes x, eu preciso ter esse termo vezes o x também, certo? Agora, se eu indicar S pela soma das raízes e P pelo produto das raízes, como a prof tinha feito aqui, S igual a x' mais x2' e P igual a x' vezes x2', a gente pode escrever a equação dessa seguinte maneira aqui. No lugar desse B sobre A, que nada mais é do que menos a soma, eu vou colocar menos a soma, menos S, certo? E no lugar desse C sobre A, que nada mais é do que a multiplicação ou o produto, eu vou colocar o P de produto, certo? Então, é dessa maneira que eu vou escrever a minha equação utilizando a soma e o produto das raízes, certo? Então, dessa forma, a gente vai obter a equação do segundo grau. Olha só, se eu tiver as duas raízes, eu encontro a soma. Com o valor da soma, eu consigo substituir aqui e eu encontro a minha equação do segundo grau, utilizando também o produto. Com o valor do produto, eu substituo aqui dentro e aí eu encontro a minha equação. Vamos ver um exemplo de como a gente faz isso? Então, olha só. Número 2. Determinar a equação... vou deixar aqui para vocês verem. Determinar a equação do segundo grau na incógnita x, sabendo que as raízes dessa equação são os números reais. Menos 3 mais raiz de 3 e menos 3 menos raiz de 3. Então, a soma dessas duas vai ser a soma desses dois termos aqui, que vai me resultar, então, em menos 3 mais raiz de 3 com menos raiz de 3 simplifica, né? Fica 0.
e vai ficar menos 3 com menos 3, que me resulta em menos 6. Agora, o produto de novo a gente volta num produto notável, né? Produto da soma pela diferença, eu tenho dois termos iguais, um positivo e um negativo, então vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Menos 3 ao quadrado vai me dar 9 e raiz de 3 ao quadrado vai me dar 3. 9 menos 3 me resulta em 6. Então, a minha raiz vai ser menos a soma mais o produto ali, né? Menos a soma e mais o produto. Eu tenho que a minha soma é menos 6, então vai ficar menos 6x mais 6 igual a 0. Menos com menos aqui vai me resultar em mais. Vai ser x² mais 6x mais 6 igual a 0, certo? Então, a equação que a gente estava procurando é justamente essa, x² mais 6x mais 6 igual a 0. Certo, gente? É simples, né? A ideia é tranquila. Eu vou pegar as minhas raízes e vou encontrar a equação utilizando essa formulazinha aqui bonitinha, tá certo? Recomendo que vocês copiem a fórmula, né, no caderno ali, para vocês poderem fazer os exercícios depois. Sempre que a gente trabalha com fórmulas dentro da matemática, o ideal é que vocês tenham ali uma página do caderno ou a contracapa, algum lugar importante, para vocês sempre anotarem essas fórmulas para ficar de fácil acesso para vocês resolverem os exercícios, tá certo? Espero que tenha ficado claro, né, da onde que veio essa soma e produto das raízes, né, como que a gente chegou nesse resultado. Como o prof já falou para vocês, para encontrar a fórmula de Bhaskara, a gente faz uma demonstração tipo essa. Só que como é muito extensa e não é muito aplicada, a gente acaba não trazendo aqui para as aulas, mas vocês têm disponível nos livros de vocês, certo? Como soma e produto é mais simples e a gente acaba utilizando mais, a gente faz a demonstração aqui para vocês da onde que vem essas fórmulas, né? Porque nada mais são do que fórmulas. Então, eu recomendo que vocês copiem essas fórmulas aqui, talvez num post-it, no caderno, para ficar bem claro ali para vocês, para ficar em destaque, tá bom? Na próxima aula, a gente vai estudar mais um pouquinho sobre soma e produto, mas a gente vai estudar uma aplicação que ela pode ter. Como que a gente consegue encontrar as raízes da equação utilizando a soma e produto delas, tá certo? Então, eu vejo vocês na nossa próxima aula.